A gente pode dizer que um naturalista, ele seria basicamente um estudioso da natureza, um entusiasta da história natural. Aquela pessoa que se dedica em observar e identificar os seres vivos, né? Então ele está intimamente relacionado com biologia, com ambientes naturais, com geologia e tudo mais. E uma das coisas que a gente gosta de fazer, além de observar a natureza, é analisar o comportamento da vida como um todo, né? Então, além da observação do mundo natural, da natureza, seria também a análise da vida, né? Então, da vida selvagem, e incluindo micro-organismos, né? Tudo que compõe um meio ambiente, a gente costuma ter bastante curiosidade em relação a isso. Tanto que uma das práticas bem comuns, assim, sobretudo para quem é biólogo, é em algum momento fotografar a vida selvagem, né? Existem muitos amigos meus que cursaram biologia comigo que viraram fotógrafos da natureza. Muitos deles nem por profissão, mas por hobby, porque essa parada, esse contato de poder observar, de fazer registro da vida selvagem, estudar, analisar, comparar, isso é muito precioso para nós. Então toda essa observação ela remete às nossas próprias origens, né? Uma vez que toda a vida na Terra ela contém um parentesco, independente do que as pessoas acreditam ou não, a gente não tem um parentesco somente com os demais primatas, né? Então existe muito preconceito quanto a isso. No entanto, é muito claro, né, pra gente que entende que existem vários pilares que compõem uma teoria, como por exemplo a evolução, que seria genética molecular, cladística, taxonomia, e tudo isso indica esse parentesco comum da vida, né? E muito mais do que isso. É muito provável que a vida tenha uma origem monofilética, né? O que significa é que, se você fizer uma analogia simples, a gente pode estudar a árvore genealógica da sua família, né? Que são os seus ancestrais mais próximos, né? E quando a gente vai estudar a vida na Terra, né? Os grandes domínios, né? Arqueia, bactéria e eucariontes, a gente tem uma coisa chamada de árvore filogenética, né? Que seria uma árvore ramificada, onde ela interliga todas as espécies. Isso não é um palpite. Existem pilares, como eu disse anteriormente, que sustentam isso. Como, por exemplo, a própria genética, né? Então, quando a gente observa um DNA de uma mosca, né? Seja a Drosophila melanogaster, que é a mosca da banana, ou seja uma iguana, ou um lobo, ou a gente mesmo, a gente percebe que existem instruções muito semelhantes no DNA de todos os seres vivos, né? Isso só pode ser fruto de um ancestral comum, né? Então a gente tem um parentesco muito óbvio, né? Então o naturalista, acima de tudo, ele busca evidências naquilo que é palpável, naquilo que pode ser observado, naquilo que pode ser verificado. Em outras palavras, a gente utiliza basicamente uma ferramenta que é a ciência. Então a ciência ela traz para nós essa parada da gente poder investigar mais a fundo. E a gente tem modelos, né, que descrevem tudo isso muito condizentes com aquilo que a gente observa na natureza. Então, um naturalista seria basicamente isso. Esse cara apaixonado pela natureza, pelo mundo natural, também pelo universo, pelas nossas origens, que utiliza a ciência como uma ferramenta de busca para entender tudo isso aqui. E talvez você pode até ser um naturalista, né? Um naturalista não implica em você ter uma formação acadêmica, no caso. Então, muitas pessoas são naturalistas porque elas simplesmente têm esse contato com a natureza, com o mundo natural, com o universo, pessoas que são autodidatas. Então, o naturalista é basicamente essa pessoa. É legal dizer que alguns naturalistas mais famosos, como o Darwin e o Alexander von Humboldt, eles moldaram o entendimento da biologia por meio da exploração, né? Então o próprio Darwin, quando ele viajou ali por meio do Beagle, né, que é aquele navio, e ele deu uma volta, né, no mundo para estudar as espécies, ele propõe a ideia, após Lamarck, da seleção natural, né? E ele faz isso também meio que em paralelo ali com Wallace, né? Que seria um outro naturalista, onde Darwin e ele chegam a conclusões muito semelhantes ali de como deve ocorrer a evolução da vida no planeta Terra. E Darwin, até a sua 6ª edição, ele usou um termo que seria, do meu ponto de vista e de outros biólogos, mais viável, que seria
dizer que a evolução ocorre por meio de descendência com modificações, né? Então seria uma forma de expressar a evolução muito precisa. E por quê? Porque geralmente as pessoas têm essa parada de relacionar a evolução com tamanho, né? Onde as coisas começam pequenas e vão aumentando, ou que as coisas ficam mais complexas com o passar do tempo, né? Então isso não é uma verdade, né? Hoje a gente sabe que a evolução ela aceita que os organismos eles podem adquirir novos caracteres e também perder caracteres ao longo de gerações, né? Ao longo dos processos de especiação. Então, descendência com modificação seria um termo muito adequado para a evolução das espécies. Lembrando que a evolução ela tem diversos mecanismos e a seleção natural é apenas um deles. E todo esse papo aqui sobre evolução, sobre os mecanismos, é um papo que faz parte de um assunto que um naturalista gosta de estar. Ele gosta de consumir livros sobre isso, artigos, literatura. Então, talvez você seja um naturalista e ainda não sabe. Então, deixa o seu comentário aí para me dizer se você é um naturalista ou não.